Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, hoje eu gostaria de comentar o capítulo 12 de Atos do Apóstolo. Estarei lendo do versículo 1 até o versículo 18. Essa narração conta-nos acerca de Pedro ser milagrosamente liberado da prisão. Mas também conta-nos algo triste acerca da morte do apóstolo Tiago. A palavra de Deus diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Era então os dias dos pães asmo. E havia o prendido, lançado-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada um, para guardar e tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as 2 sentinelas diante da porta guardava a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele tocou no lado de Pedro e despertou dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe as mãos às cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça a tua sandália. E ele fez, e disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído passaram a uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro então, tomando de si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todos a expectativa do povo dos judeus. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu a porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá fora. E ele lhe disseram: está louca. Ela, porém, assegurava que assim era. Eles então dizendo: é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater. E quando abriram, viram-no e pasmaram. Mas ele, acenando-lhe com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. E logo amanheceu e houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria sido feito a Pedro. Muito bem, amados, diletos irmãos,
São 18 versículos que eu li. Eu gostaria de comentar com vocês esta passagem. Gostaria de ser breve, não sei se poderei encerrar esta mensagem hoje. Nós vemos, amados, que esta mensagem, ele nos conta que Herodes, rei, ele estendeu sua mão sobre alguns membros da Igreja de Cristo para maltratar. O governo da Judéia estava então na mão de Herodes Agripa. Herodes era súdito de Cláudio. Cláudio era imperador de Roma. Herodes mantinha também o cargo de tetrarcas da Galileia. Era um proselito, professo da fé judaica. Quer dizer, ele havia se convertido à fé judaica. E aparentemente Herodes era muito zeloso em efetuar as cerimônias da lei judaica. Herodes tinha um desejo de obter apoio dos judeus, esperando assim confirmar seu cargo e honra. Para isso, Herodes pôs-se a realizar os desejos deles, perseguindo a Igreja de Cristo, roubando as casas e os bens dos cristãos e prendendo os principais membros da Igreja. Herodes lança na prisão Tiago, irmão de João, e mandou Argós matar a Tiago à espada. Tiago foi decapitado, amados. Assim como o outro Herodes fizera com que o profeta João fosse degolado, vendo que os judeus se agradavam muito com essa medida, prendeu também a Pedro. Herodes, vendo que este ato de degolar, de decapitar o cristão chamado Tiago, agradava aos judeus, então ele coloca a mão sobre Pedro e lança Pedro na prisão. Foi durante a Páscoa, tais crueldade fora praticado. Enquanto os judeus estavam se lembrando do seu libertamento do Egito e pretendendo possuir grande zelo pela lei de Deus, estavam ao mesmo tempo transgredindo cada princípio dessa lei ao perseguir e assassinar os cristãos, aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. A morte de Tiago causou grande dor e consternação entre os crentes. Quando Pedro também foi preso, a igreja toda se empenhou em jejuar e orar por Pedro. O ato de Herodes matando Tiago foi aplaudido entre os judeus, se bem que alguns se queixassem da maneira reservada pela qual foi ele realizado, afirmando que uma execução pública teria, de maneira mais completa, intimidado os crentes e que, se eles fossem intimidados, a igreja que professava a fé em Cristo não iria existir. Herodes, portanto, conservou Pedro na custódia, em prisão, com a intenção de satisfazer mais ainda aos judeus pelo espetáculo público. Herodes queria apresentar publicamente
a Pedro, matando Pedro publicamente, amados, iria fazer um grande espetáculo. Então, a morte de Pedro seria uma morte pública. Surgiu, porém, que não seria uma boa ideia trazer o veterano apóstolo para a execução perante o povo. Então, reunidos em Jerusalém, receava-se que a cena de estar ele sendo levado para morrer pudesse provocar a compaixão da multidão. O sacerdote ancião também temia que Pedro fizesse uma daquelas poderosas discurso, aquele poderoso apelo que tinha frequentemente incitado o povo a estudar a vida e o caráter de Jesus. Apelo esse que eles, com todos os seus argumentos, tinham sido incapazes de contradizer. O zelo de Pedro em advogar a causa de Cristo tinha levado muito a assumir a sua atitude ao lado do Evangelho. E os príncipes, os sacerdotes, temia que se lhe fosse dada a oportunidade para defender sua fé na presença da multidão, que viera à cidade para adorar, seu livramento seria exigido das mãos dos reis. Enquanto, sob vários protestos, a execução de Pedro estava sendo retardado para depois da Páscoa, os membros da igreja tiveram tempo para examinar profundamente o coração, jejuar e orar com fervor a favor de Pedro. A igreja de Cristo orava sem cessar em favor deste apóstolo de Cristo, pois achava que ele não poderia faltar na obra da pregação. Compreendia que havia chegado a um ponto em que, sem o auxílio especial de Deus, a igreja de Cristo seria destruída. Ao mesmo tempo, adoradores de todas as nações procuravam o templo que havia sido dedicado à adoração a Deus. Resplandecendo em ouro e pedras preciosas, ostentava um aspecto de magnitude e encanto. Mas o Senhor nosso Deus não seria mais achado nesse palácio de beleza. Israel, como nação, tinha se divorciado de Deus. Quando Cristo, perto do fim do seu ministério terrestre, olhou pela última vez para o interior do templo, disse: Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Mateus 23, verso 38. Até então ele tinha considerado o templo como a casa de seu pai. Mas ao deixar o Filho de Deus, o interior destas paredes, a presença de Deus, abandonou para sempre o templo amado, construído para ser a glória de Deus. O dia para a execução de Pedro foi finalmente marcado, mas ainda as orações dos crentes ascendiam aos céus. A oração dos crentes subia até a presença da narina de Deus. E enquanto todas as suas energias e simpatia era suscitado em fervoroso pedido de auxílio a Deus, Deus envia o seu anjo
o anjo de Deus estava a vigiar o apóstolo prisioneiro. Lembre-se do anterior libertamento dos apóstolos da prisão de Herodes. Herodes tomara desta vez precaução, amado, dobradas. Ele tomou cuidados dobradas para evitar toda a possibilidade de escape. Pedro tinha sido posto sob o cuidado de 16 soldados, que em diferentes lugares vigiaria e guardaria o dia e a noite. Em sua cela fora colocado entre 2 soldados, ligado por 2 correntes, cada uma presa no pulso de um dos soldados. Não podia mover-se sem o consentimento deles. Com as portas da prisão firmemente seguras e um forte esquema de guarda diante dele, toda a possibilidade de livramento ou escape por meio humano estava excluído. Mas os extremos dos homens são a oportunidade de Deus. Pedro estava encerrado em sua cela, cavada na rocha, cuja porta tinha fortes ferrolhos e barras de ferro, e o soldado em guarda ficaram responsabilizados pela custódia de Pedro. Mas os ferrolhos e as barras de ferro e a guarda romana, que eficazmente removia toda a possibilidade de auxílio humano, não serviram senão para tornar mais completa a vitória de Deus no livramento de Pedro. Herodes estava levando a sua mão contra o próprio Deus amado, e deveria ser totalmente derrotado. Aplicando o seu poder, Deus estava presente a salvar a vida preciosa cuja destruição estava os judeus tramando. Era a última noite antes da planejada execução de Pedro. Do céu foi enviado um poderoso anjo para liberar Pedro. As vigorosas portas que prendia o Santo de Deus abriu-se sem auxílio de mãos humanas. O anjo do Altíssimo, por este lugar penetrou. As portas estavam fechadas, sem ruído por trás deles. O anjo entrou na cela e ali estava Pedro dormindo tranquilamente. Como dormir tranquilamente acorrentado entre 2 soldados? Como dormir tranquilamente se até o seu movimento era impedido pelos soldados? Pedro estava dormindo, o sono de uma perfeita confiança. A luz que circundava o anjo encheu a cela, mas não despertou o apóstolo, que dormia tranquilamente. Só quando ele sentiu o toque da mão do anjo e ouviu uma voz dizendo: levanta-te depressa. Atos do Apóstolo 12:7. E acordou o suficiente para ver a cela toda iluminada pela luz celestial, e um anjo de grande poder e glória
em pé diante dele. Automaticamente obedeceu à ordem que lhe foi dada. E como se, ao levantar as mãos, tornou-se meio consciente de que as correntes lhe caíram dos pulsos. De novo lhe ordenou a voz do mensageiro celestial: cinge e ata as tuas alpacas. Calça a tua sandália, disse o anjo para Pedro. E de novo Pedro automaticamente obedeceu, conservando o admirado olhar para o visitante e crendo estar sonhando ou tendo uma visão. Mais uma vez o anjo ordenou: lança as costas a tua capa e segue-me. E ele se moveu em direção à porta, seguindo por Pedro. Pedro segue o anjo, agora mudo de espanto. Pedro percebe que passaram pela guarda e chegaram à porta, uma porta rústica, grande, pesada, cheia de ferrolhos, e esta porta por si mesma se abriu sem ninguém tocar nela, e imediatamente se fechou de novo, enquanto os guardas dentro e fora permaneceram imóveis em seu posto. Alcançaram a segunda porta, e também, guardada por dentro e por fora, abriu-se como se fez a primeira, sem ranger da sua própria dobradiça o ruído dos fechos de ferro. Passaram por ela, e novamente se fechou esta porta, também sem ruído, de modo idêntico passaram pela terceira porta e acharam-se em plena rua. Não se trocou uma única palavra, não houve ruído de passo. O anjo se movia suavemente diante de Pedro, cercado de uma luz resplandecente, uma luz deslumbrante, brilhos poderoso. E Pedro estava desorientado. Pedro estava julgando ainda estar sonhando. Seguiu seu libertador. Assim ele percorreu uma rua. Então, estando completamente fora da prisão, o anjo, cumprindo a sua missão, desapareceu subitamente. Dissipou-se a luz celestial, e Pedro percebeu achar-se em profundas trevas. Mas, acostumando-se-lhe os olhos, pareceram elas diminuir gradualmente, e ele se encontrou só na rua silenciosa, com ar fresco da noite soprar-lhe no rosto. Pedro compreendeu então que estava livre em uma parte da cidade que lhe era totalmente familiar. Reconheceu o lugar como sendo um que frequentara muitas vezes e por onde esperava passar no dia seguinte pela última vez. Procurou lembrar os fatos dos últimos poucos momentos. Lembrou de ter adormecido preso entre dois soldados, com as sandálias e vestes exteriores removida. Examinou sua pessoa e achou-se completamente vestido e cingido, seus pulsos inchados pela pressão dos ferros cruéis. Estava livre das algemas. Então Pedro compreendeu que a sua liberdade não era engano, que a sua liberdade não era sonho, que a sua liberdade não era uma visão, mas era realidade. No dia seguinte deveria ser levado para morrer,
Mas eis que o anjo o livrara da prisão e da morte. Então, amados, Pedro compreendeu que quando o anjo disse para ele: calça a tua sandália, coloca a sua túnica, significava que Pedro ainda caminharia muitos e muitos quilômetros anunciando o Evangelho de Cristo, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Pedro, tornando-se assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo o povo dos judeus que esperava a minha morte. O apóstolo, então, encaminhou imediatamente à casa onde seus irmãos estavam reunidos e onde naquele momento se encontrava um grupo de homens e mulheres em fervorosa oração, orando por ele. Pedro se apresenta nesse local, batendo a porta do pátio. Uma menina chamada Rode saiu, escutou e conheceu a voz de Pedro. De felicidade, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta e disseram-lhe: está fora de ti, menina. Mas ela afirmava assim: era, e dizia: eu, seu anjo, outras pessoas diziam. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram a porta, viram-no e se espantaram, e acenando-lhe ele que com a mão para que se calasse, e contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E Pedro, saindo, partiu para outro lugar. Amados, diletos irmãos, houve nesta reunião de adoração, de oração, alegria, louvor, encheu o coração dos crentes, porque Deus ouvira e atendera as suas orações. Quando um servo de Deus curva-se diante de Deus, em oração, clamando e suplicando a Deus, Deus sempre irá ouvir, trazendo libertação, livrando-nos das mãos dos homens perversos. Ainda que seja marcado a data da nossa morte, Deus, Ele mudará a história da nossa vida. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos conceda graça e paz. Amanhã, amados, se o Senhor nosso Deus permitir, eu voltarei para encerrar o capítulo 12 de Atos do Apóstolo. Gostaria de ter mais oportunidade, amados, para vos contar as histórias bíblicas do Senhor Jesus. Espero poder encerrar o capítulo, todo o capítulo de Atos do Apóstolo, falando versículo com versículo com cada um de vós. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.